Se você está aqui hoje, que essa casa possa se tornar um lar para você. Amém? Você é muito bem-vindo mesmo. Eu creio que Deus tem uma palavra específica para o nosso coração nessa manhã. Tem sido assim, de geração em geração, Deus tem cuidado dos seus. Louvamos a Deus por aquilo que Ele está fazendo, mas acreditamos que Deus, Ele não para. Quantos acreditam que Deus não para, queridos? Deus segue com os seus propósitos. Independente das nossas limitações, independente das nossas circunstâncias, Deus segue. E eu quero falar a respeito de um assunto com vocês hoje, que tem como título preparação. Quero falar sobre Deus estar preparando as nossas vidas. E como Deus nos prepara, queridos, como Deus nos abençoa. Nós passamos por fases e as fases de preparação nem sempre são fáceis de serem vividas. Então nós precisamos de ajustes, muitos ajustes são feitos em meio à caminhada. Em meio ao preparo daquilo que Deus está fazendo, nós temos que, às vezes, nos reorganizar. Por exemplo, não sei quantos viram o menino do violão aqui hoje? Está conosco o Brunão? Preparo, queridos, nós estamos nos preparando para um tempo. Ontem, essa semana, acho que ontem o Medeiros fez contato com o Brunão veio tocar violão para a gente, porque nós estamos sendo preparados para algo. E às vezes nós não contamos com todas as peças em um determinado dia, todas as peças que nós podemos e temos. As meninas, a Karina, a Robertinha, não estão aqui hoje, foram num casamento agora de manhã, ficamos sem violão. Estamos sendo preparados, não temos todas as peças sobrando. Mas louvado seja Deus, porque pessoas como o Brunão e como outros homens e mulheres de Deus sempre estão apoiando a igreja. Então, Brunão, obrigado, Deus te abençoe. Louvado seja Deus pela tua vida e pelo dom que Deus te deu. Na verdade, ele é baixista, né? Mas ele faz de tudo um pouquinho, né? Quando ele não tem nada para fazer, ele irrita o João Medeiros. É o hobby dele, né? Glória a Deus, Brunão, bem-vindo, viu? Então, queridos, eu quero falar sobre esse tempo de preparação. E quero falar que às vezes você vai se sentir estar preparado, mas a palavra de Deus vai nos confrontar e mostrar para mim e para você que nem sempre estamos. Achamos que estamos. Às vezes transmitimos para as pessoas à nossa volta que estamos. Fazemos todo um cenário, montamos toda uma situação, toda uma questão assim de aparência para dizer que estamos, mas não estamos. Porque estamos sendo preparados para algo que, na verdade, nós ainda não temos a compreensão do todo. E Jesus, então, vai afunilando comigo, vai afunilando com você. A realidade, queridos, é que nós temos estudado aqui na igreja o livro de Gálatas, né, e o pessoal que é do grupo de Gálatas sabe disso. Nós temos percebido muitas nuances da palavra de Deus a respeito da vontade perfeita de Deus para a igreja. Por anos, queridos, nós somos assim impregnados numa religião que nos aprisiona e ela mais nos faz mal do que faz bem. E quando nós nos debruçamos a palavra de Deus da maneira como a palavra de Deus é, nós começamos a compreender a liberdade que Deus tem para a igreja. Há uma liberdade em João 8,32, quando Jesus diz, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não estava brincando quando disse isso. Existe algo, queridos, para a igreja, para a sua vida, para a minha vida, que nós precisamos experimentar na sua totalidade, mas nem sempre experimentamos, porque muitas vezes nós vivemos na periferia daquilo que Deus está se movendo, e quando nós não nos submetemos a estar no centro da vontade de Deus, não somos preparados da maneira que deveríamos. Nós às vezes temos muitos dons, talentos, muitos meios e formas, mas não estamos no centro da vontade de Deus. A grande questão não é os dons que nós recebemos, é como nós usamos aquilo que temos. E olhando para Gálatas, queridos, eu fui essa semana, né, nós estamos estudando algumas coisas, e eu fui olhando um pouquinho para a vida de alguns personagens que ficam muito evidentes ali, na maneira como Deus está agindo na igreja e no meio do seu povo. E tem um personagem bastante conhecido de todos nós, eu quero usá-lo como exemplo hoje. Quero falar um pouquinho do apóstolo Pedro. Pedro, na verdade, ele se tornou uma referência, queridos, para a igreja. Deus começa a trabalhar algumas coisas na vida de Pedro de maneira muito profunda.
E nós, às vezes, nós somos assim nós sintetizamos as coisas, nós somos muito práticos nas respostas que damos. Então a gente se refere a Pedro somente como uma personalidade forte, como um homem que cortava a orelha do soldado, como isso, como aquilo. Mas a grande realidade é que Jesus pega uma pedra bruta, queridos, e dessa pedra bruta, Deus começa a trabalhar uma excelência na vida dessa pedra bruta. Porque nós somos pedras vivas, né? Porque você já deve ter pensado, na vida dessa pedra, pedra não tem vida, pastor. As pedras da igreja são vivas. A Bíblia diz que Jesus, na verdade, nos tem edificado como pedras vivas na sua casa. E Jesus, então, está trabalhando na vida de Pedro. E eu fico olhando para alguns momentos da vida de Pedro e pensei muito sobre isso essa semana, queridos. Eu estou, por conta daquilo que li, inclusive no grupo nós discutimos isso na semana passada. Nós falamos um pouquinho da posição de Paulo e de Pedro, mediante aos gentios, diante dos judeus. E eu fiquei pensando um pouco assim, Deus, o que o Senhor estava fazendo de fato na vida desse homem? Existem algumas coisas que a gente precisa avaliar. E Pedro passa por uma escola, queridos, por uma escola onde a preparação daquilo que Deus tem para a igreja é fundamental naquilo que Ele está fazendo na vida de um homem. Existem coisas que Deus vai fazer na cidade de Presidente Prudente, na nossa capital, na nossa nação, que depende às vezes de você, de uma única pessoa, queridos, basta uma pessoa. Às vezes nós nos limitamos, queridos, por quatro paredes, entendemos que aquilo que Deus está fazendo está limitado dentro dessas quatro paredes, dentro de uma nomenclatura que damos a uma igreja. Queridos, a comunidade Amor e Graça, ela não é nada, se Deus não for conosco, em vão nós estamos aqui. Então não se prenda dentro dessas quatro paredes. Aquilo que Deus está fazendo é nos libertar de uma religião que muitas vezes se torna mais peso para mim e para você do que a vontade dEle. Nós não estamos presos, queridos, a nomenclaturas, nós não estamos presos a essas questões humanas e linhas de pensamentos. O que Deus está fazendo tem a ver com o reino. É por isso que um menino hoje, que é de uma outra comunidade, toca conosco. Por que ele toca conosco? Porque é reino, queridos. Ele está tocando para Deus. Ele não está aqui por causa de uma comunidade chamada Amor e Graça, nem por causa de você e de mim. Nós somos um reino. E Deus então está expandindo a vida de Pedro e ensinando muitas coisas para Pedro a respeito do reino. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, Pedro foi a primeira pessoa que Jesus falou com ele a respeito da igreja. Jesus não havia usado ainda nenhum tipo de conversa com ninguém para falar sobre a igreja. Mas com Pedro, Deus usa Jesus para falar sobre a igreja de Cristo. E Deus começa a trabalhar na vida desse homem. Existem algumas fases da vida de Pedro, querido, e talvez você vai se encontrar em algumas dessas fases. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Eu não sei o que você tem recebido de Deus nesse período de tempo. Eu não sei se você tem entendido o todo daquilo que Deus está se movendo na igreja, porque às vezes também ficamos presos somente naquilo que está acontecendo na nossa vida, na nossa casa, e não entendemos o que Deus está fazendo ao nosso redor. Eu não sei qual é o seu momento, mas eu acredito que dentro daquilo que homens e mulheres de Deus viveram na Bíblia, experimentaram na Bíblia, foram tratados na Bíblia, muitos ensinamentos existem para mim e para você enquanto igreja. E Deus então está passando Pedro por um funil. E Pedro tem três coisas marcantes na vida de Pedro a respeito desse funil, querido. São as três pescas milagrosas que Pedro experimenta diante de Deus. São três pescas. A primeira pesca, queridos, eu não sei se vocês se lembram, mas Pedro havia pescado a noite inteira e pego nada. E ele está frustrado, então Jesus entra no seu barco e Jesus diz para ele: rapaz, lança a rede do lado direito. Então Pedro falou: olha, eu vou lançar sobre a tua palavra. Nós vamos ler esse texto já. Eu vou lançar sobre a tua palavra. Então Pedro pega muitos peixes, a ponto dos barcos, eram 2 barcos, quase virem a pique, e a ponto das redes quase se romperem, as redes estavam se rompendo. Mas depois Jesus, ele está numa outra fase, porque Jesus agora é ressurreto, e Pedro também numa outra fase, depois da morte de Jesus, Pedro experimenta uma outra pesca em Deus, uma outra pesca de milagres, queridos. É quando Pedro está desanimado, ele volta a fazer o que fazia, e vai pescar de novo, e novamente não pega. Eu acho que Pedro, ele tinha uma empresa, queridos, de pesca, mas não sei se ele era bem sucedido, hein? Porque ele não pega nada de novo. As coisas não eram fáceis para Pedro. Parece uns amigos meus que eu vou pescar assim, sabe? Aí o que acontece? Pedro de novo frustrado, Jesus vem
e disse para Pedro: rapaz, e aí? Ele falou: não peguei nada de novo. Ele falou: lança a rede. E aí a Bíblia nos fala da segunda pesca de uma maneira diferente do que Deus fala sobre a primeira. Agora Pedro pega 153 grandes peixes. E a Bíblia nos fala de uma terceira pesca de Pedro, em um momento em que Pedro está com Jesus, e eles são indagados a respeito dos impostos, e Jesus fala para Pedro: Pedro, vai pescar, faz um favor para mim, quando você chegar no mar, lança um anzol lá, você vai fisgar um peixe, na boca do peixe vai ter uma moeda. Você vai trazer a moeda, nós vamos pagar o meu e o seu imposto. Muito embora eu, como filho de Deus, não deveria pagar, mas nós vamos pagar, para que se cumpra a lei dos homens nas nossas vidas. Então as três pescas ensinam um trilho e uma caminhada na vida de um discípulo, de um filho, que Deus está trabalhando coisas profundas, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses momentos na sua e na minha vida. O que Deus de fato estava querendo ensinar a Pedro, o que Deus está querendo comunicar à igreja através desses momentos, queridos. A primeira pesca, queridos, tem tudo a ver com as multidões. É quando nós falamos do evangelismo, é quando nós falamos daquilo que Deus está fazendo de maneira sobrenatural, coisas das quais, queridos, nós não temos muito controle. Pedro, naqueles 2 barcos, ele pega uma grande quantidade de peixes. E nessa grande quantidade de peixes veio peixe de tudo quanto é tipo, queridos. Veio peixe ruim, veio peixe bom, veio peixe grande, veio peixe pequeno. Então a primeira pesca ensina para Pedro, queridos, algo que Deus está ensinando para mim e para você como igreja. Quando Deus está se movendo, queridos, não compete a nós, o resultado da pesca provém dele. E o resultado da pesca vai exigir de mim e de você que muitas vezes nós tenhamos que ter muito trabalho depois de ter pescado. Muito trabalho. O problema da igreja dos nossos dias, o problema dos relacionamentos dos nossos dias, e hoje a pandemia contribuiu muito para isso. E eu nem culpo vocês, queridos, nem me culpo também. Porque se tem um negócio que eu quero tirar de você, que são os pesos, através da palavra de Deus. Mas a pandemia contribuiu muito com isso. Nós já não cuidávamos de pessoas como Deus esperava que cuidássemos. Agora com a pandemia, então, piorou. Porque existe um distanciamento social que é imposto por causa do momento que estamos vivendo, e está tudo certo. Mas o que Deus está nos ensinando com a primeira pesca é o seguinte: olha, Pedro, deixa eu falar algo para você. Quando eu opero um milagre na vida da igreja, e quando muitas vidas chegam na igreja, elas vão chegar de maneira muito diferente. Virão peixes bons, mas virão peixes ruins também. Virão peixes na medida, mas virão peixes fora da medida, que devem ser devolvidos ao rio, ao mar, porque eles estão fora de medida. E quando você, eu não sei se você entende um pouquinho de pesca, queridos, eu não entendo muito, mas gosto de brincar. Mas quando, na verdade, esse tipo de pesca que Deus está falando é uma pesca, é usado o nome de pesca de parelha. É quando 2 barcos vão um do lado do outro e cada barco segura um pedaço da rede e eles vão fechando um barco com o outro, se encontrando, e a rede vem como um arrastão. Então, queridos, no arrastão, tudo que tem dentro da água você tira, tudo. Então traz galho, traz sacola plástica, traz tudo, queridos. Traz garrafa PET, o que tem dentro da água você traz. Pedro está aprendendo um princípio, queridos. Nós, na verdade, não somos uma igreja nos nossos dias de continuidade. Nós somos uma igreja que nós amamos ver o resultado da pesca, mas nós não continuamos, não seguimos no resultado que Deus nos dá. Uma das maiores dificuldades da vida de um discípulo, um novo nascido em Deus, queridos, é que eles não dão sequência naquilo que Deus iniciou. Às vezes Deus inicia coisas preciosas, nós perdemos no caminho. Sabe por que nós perdemos? Porque nós entendemos que a responsabilidade é de quem deu o peixe. A responsabilidade não é de Deus, queridos. A responsabilidade de Deus está em salvar as pessoas. A responsabilidade de Deus está em cuidar das pessoas, mas da maneira dele. Qual que é a responsabilidade do cristão? Qual que é a responsabilidade do filho, do discípulo? O que Deus está nos ensinando nessa primeira pesca, queridos, é que nós vamos ter muito trabalho. O momento mais difícil, mais ruim de uma pesca, para quem gosta sabe disso, porque às vezes eu vou, o duro é voltar. Meu Deus, você vai numa animação que você acha que você vai tirar todos os peixes que existem no rio. E tem peixe no rio, hein, queridos? O difícil é separar eles da água, mas tem. E você vai com aquela expectativa e tem dias que a coisa não é legal, queridos. Mas daí você volta com a tralha de pesca toda suja, queridos. Toda bagunçada. Porque você leva tudo arrumadinho. Você leva tudo ordenado.
Mas quando você volta, você já está tão cansado de ter pescado que você embola tudo, joga tudo dentro do porta-malas do carro, e você vem e chega em casa, aí começa o trabalho. Sabe, queridos, Pedro está lavando a rede depois de uma noite ruim de pesca. Sabe o que significa lavar as redes depois de uma noite ruim de pesca, queridos? Significa trabalho, queridos, árduo. E significa que às vezes você não tem forças mais para fazer aquilo, mas se faz necessário. Porque todas as vezes que um pescador volta, se ele não deixa a tralha em condições de uso novamente para o dia seguinte, no dia seguinte ele não pode trabalhar. Então Deus está nos ensinando, as vidas que Deus tem colocado na sua e na minha mão, as pessoas com quem nós temos convivido, Deus espera que nós sejamos para elas um farol. Deus espera que nós sejamos para elas uma pessoa que indique o caminho. Deus espera que nós sejamos para essas pessoas alguém que às vezes diga para ela o que está cheirando mal, que possa ajudá-la nas suas limitações e que possa tirar os pesos que a religião colocou nos ombros dessa pessoa, ou que o pecado tem impregnado na vida dessa pessoa. Deus espera que eu e você coloquemos as mãos depois de ter os peixes no barco, querido. Nós precisamos cuidar de limpá-los. Mas aí nós, durante um determinado período de tempo, nós fizemos algumas separações na igreja. Então nós entendemos que a igreja, ela deve ser assim, olha, eu pesco, porque eu amo pescar, você limpa, porque você ama cozinhar. Não, queridos. Existem dons, eu creio que existem dons, mas eu quero dizer para você, todas as vezes que uma mãe pare um filho, ela precisa cuidar do filho parido. É fácil. As pessoas às vezes falam assim, olha, eu trouxe essa pessoa para você porque você tem habilidade nisso. Eu tenho, mas eu deveria ser um suporte para você. E não simplesmente você trazer uma criança suja, me dar uma fralda descartável e falar, olha, troca, limpa e cuida. Você não pode deixar o filho comigo ir embora. E eu não posso deixar o filho com você ir embora. Deus está ensinando algo na primeira pesca para Pedro. Está dizendo, Pedro, a vida é assim, filho. Viver comigo, caminhada cristã, vai trazer sobre nós um senso de responsabilidade pelas pessoas, de maneira que eles possam ser levados à verdade, de maneira que eles possam ter os olhos abertos. Os maiores erros dos nossos dias, eles se dão por causa da falta de teologia na vida das pessoas. As pessoas não compreendem a Bíblia. Sabe por que elas não compreendem? Eu vou fazer um paralelo aqui. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Mas eu vou fazer um paralelo com vocês. Como entenderão se não há quem ensine? Nós precisamos juntos, queridos, entender o que Deus está fazendo na comunidade, na igreja dos nossos dias. Nós precisamos juntos compreender que as pessoas, para terem uma revelação daquilo que nós dizemos, que nós vivemos pela graça e não vivemos pela lei, elas precisam ser ensinadas a respeito da graça. O que é graça, queridos? Qual é o favor de Deus na vida daquele que creu e foi alcançado? Se Jesus tem alcançado as pessoas através de muitas circunstâncias lá fora, e se você tem participado desses processos, essas pessoas precisam compreender qual é a graça. Mas nós amamos as multidões. Pedro ficou muito feliz de ver as redes cheias. Nós amamos o montante, queridos. Mas nós precisamos entender que os bastidores são tão importantes quanto a quantidade que você traz. Os bastidores, queridos. Quantos estão entendendo? Digam amém. Deus está fazendo, queridos. A segunda pesca, queridos, Deus começa a trabalhar algo na vida de Pedro. Eu vou falar primeiro então da pesca financeira. Quando Pedro vai e então ele tem uma oportunidade de ver algo sobrenatural, porque Jesus havia determinado para ele. Lança um anzol no mar, traga o peixe e dentro da boca do peixe terá uma moeda. Nós vamos pagar os impostos. Sabe o que Deus está ensinando para este homem, queridos? Que para caminhar com Jesus você precisa ter integridade. Você precisa entender 2 princípios da sua vida. O que eu quero dizer nessa manhã conosco, para nós, como igreja, queridos, é que não existe graça sem responsabilidade. A graça é responsável, queridos. Nós não podemos ser irresponsáveis naquilo que temos recebido de Deus de maneira graciosa. Então Deus está ensinando para Pedro o seguinte, sabe Pedro, olha, a graça você está recebendo como um favor, uma misericórdia, mas deixa eu dizer algo para você, existem responsabilidades na sua vida, filho. Aquilo que eu estou dando a você, embora eu risquei o seu nome do rol de condenação eterna e coloquei o seu nome no rol de vida eterna, você precisa entender, durante o período de tempo em que você estiver nessa terra, existem leis que governam essa terra. E as leis que governam essa terra, mesmo eu sendo filho de Deus, o filho do Pai,
eu vou respondê-las de maneira que eu seja aprovado. Paga os teus impostos, cuida da sua vida financeira, cuida da sua integridade diante dos homens, Pedro. Seja uma pessoa de bom testemunho, Pedro. A graça te alcançou para que você seja um farol, um reflexo para outros, Pedro. É o que Deus está ensinando para este homem, dizendo para ele que depois de que Jesus o toca, abre os seus olhos, depois da revelação que ele tem, a vida dele agora deveria ser uma vida diferente do que a que ele vivia. O que as pessoas dizem a nosso respeito, queridos? Eu quero dizer algo para você assim importante dentro desse contexto. O que as pessoas dizem sobre mim, queridos, não tem tanta importância. A maior importância é o que as pessoas dizem a respeito de Jesus por minha causa. Pedro teve uma revelação, queridos, tudo mudou na vida de Pedro. Jesus disse para Pedro: Pedro, pega o seu tablet e pega o seu smartphone aí. Pedro, dá uma pesquisada aí no Google. Diz o que as pessoas dizem quem eu sou. O que as pessoas estão dizendo? Pedro falou assim: Jesus, negócio aqui não está legal não. Estão dizendo que tu és Elias, que tu és um profeta, que tu és, enfim. Estão dizendo um monte de coisa aqui, que tu és um bom homem. As coisas não... Mas aí Jesus fala para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro tem uma revelação, queridos. Tu és o Cristo. Sabe o que eu vejo Deus fazendo na vida de Pedro, queridos? É que depois da revelação que Pedro recebe, Deus tem um trabalhar profundo e genuíno com o caráter e a integridade de Pedro. Porque, queridos, se você prestar atenção, você vai lendo o texto em Mateus, quando ele tem a revelação. O que acontece com Pedro depois da revelação de que Jesus era o Cristo, queridos? Pedro, na verdade, agora ele... Pedro, é verdade o que você está falando. Não foi o homem que te revelou a carne e o sangue, mas foi o Pai que está nos céus. Meu, que revelação você está tendo a respeito de quem eu sou? Ninguém nunca teve, Pedro. E por causa disso eu vou falar sobre igreja com você. Mas deixa eu dizer algo para você, Pedro. As coisas não são bem assim, porque depois da revelação que Pedro tem, queridos, passa um pouquinho no mesmo capítulo. Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás, porque você só cogita das coisas do mundo, mas não cogita das coisas do Espírito. O mesmo Pedro que tem a revelação, queridos, é reprovado agora diante de todos. Por que Pedro é reprovado depois de uma revelação tão profunda? Eu parei para pensar nisso, queridos. Eu meditei nisso a semana inteira. Eu fiquei pensando: Senhor, por que depois de uma revelação tão profunda nas nossas vidas a respeito de quem Tu és, por que nós somos reprovados numa atitude posterior tão rápida? Sabe o que eu tenho compreendido e entendido, queridos? Nós muitas vezes temos recebido as revelações de Deus, e ao receber as revelações não sabemos o que fazer com elas. Não sabemos o que fazer com elas. Pedro tem a revelação, e por ter tido a revelação, Pedro então acha que está pronto. Nossa, eu tive a revelação, está tudo certo comigo, agora eu compreendi o que é graça. Eu compreendi o que é favor de Deus. Eu entendi o que Deus está fazendo na face da terra. Eu entendi que não é por mérito humano. Eu entendi que tudo pertence a Ele, tudo é para Ele, tudo é dEle. Por Ele. E Pedro não soube o que fazer com a revelação, queridos. Então deixa eu dizer para você: o mesmo coração que recebe a revelação é o mesmo coração que é repreendido depois. Tem uma parábola, queridos, em Lucas capítulo 15, existem 3 parábolas. Uma delas fala a respeito de uma revelação que uma mulher tem a respeito de uma dracma perdida. A Bíblia diz que quando essa mulher perde essa dracma, queridos, ela precisa encontrar essa dracma perdida. E então a Bíblia diz que ela tem uma revelação, ela acende uma candeia, ela acende a luz. Ao acender a luz, queridos, a luz não mostrou para ela onde a dracma estava, porque ela teve que procurar. Não foi o acender da luz, ou seja, não foi a revelação que mostrou para ela onde estava. Mas ao acender da luz, ela pôde, enquanto procurava a dracma, ver as faxinas que necessitavam ser feitas dentro da sua casa, porque havia muita sujeira debaixo dos móveis que ela arrastou para achar a dracma. Toda a revelação de Deus para mim e para a sua vida, que não trouxera sobre mim e sobre você uma faxina, queridos, é uma revelação que não é bíblica.
Se você tem recebido uma revelação de Deus a respeito da graça, do favor imerecido, e isso não tem trazido sobre você e sobre mim uma postura de faxinar aquilo que está sujo, nós estamos usando a revelação que temos de Deus para uso próprio. Nós não estamos preocupados com o reino, queridos, nós estamos preocupados conosco. Então o que Deus está ensinando, queridos, para mim e para você, através de Pedro, nós precisamos repensar o que é a graça. Nós precisamos repensar o que é a igreja. Nós precisamos entender as nossas responsabilidades no processo. Nós precisamos entender, queridos, que nós temos um bom testemunho porque nós nascemos de novo. E se nós não temos dado um bom testemunho, talvez é porque o nosso novo nascimento, ele esteja... Não sei nem dizer para você o que ele está. Precisamos repensar. E Deus segue trabalhando na vida desse homem. Essas 3 pescas, queridos, na verdade, elas têm como propósito trabalhar o momento em que você está vivendo. Eu não sei se você se encontra na primeira, na segunda ou na terceira, mas existe um momento de Deus para cada um de nós em relação ao que Ele está fazendo. Pastor, eu conheço todos os textos bíblicos. Glória a Deus. Pedro também teve a revelação de que Jesus era o Cristo. Glória a Deus. Mas Cristo continuou trabalhando na vida dele. Cristo continuou fazendo na vida dele. Então Pedro diz para Jesus: Senhor, deixa eu dizer algo para o Senhor. Tenha piedade de ti. E ele é repreendido. Quando Pedro teve liberdade, querido, de reprovar Jesus pela frase que Jesus havia dito de que seria crucificado, Jesus até considerou, queridos. Tinha dado liberdade para ele, eles estavam caminhando juntos, era um discípulo, era um filho amado. Então Pedro começa a dizer assim: Senhor, não, o senhor não vai ser preso não, eu não vou deixar. E quando Pedro está falando essas coisas todas, Jesus vai até considerando e vai conversando com Pedro, mas daí Pedro usa a frase: Senhor, tenha piedade de ti. Quando ele usa essa frase, Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Todas as vezes que no processo da vida cristã, queridos, você for envolvido por autopiedade, você terá problemas com aquilo que Deus está fazendo. Então o segundo ponto que eu quero que você entenda a respeito de depois ter recebido uma revelação de Deus e de quem é Cristo, e do que Cristo significa para a igreja, e do que nós significamos para Cristo. Todas as vezes depois de uma revelação recebida, queridos, você vai passar por perseguições. Eu poderia, querido, escolher qualquer um dos 11, fora Pedro. Porque depois de Pedro ter tido a revelação, eu falei: nossa, não é possível que Pedro vai ser o cara primeiro a ser atormentado pelo diabo. Ele foi o primeiro, queridos. O primeiro. Ele recebeu a revelação, o diabo usa a boca dele. Foi o primeiro. O que isso nos ensina, queridos, na trajetória de Pedro e como igreja? O mesmo terreno, queridos, que Deus tem arado para semear a boa semente, é o mesmo terreno que o inimigo vem e semeia o joio. O mesmo terreno. É o mesmo coração, queridos. O mesmo. Nós temos recebido uma graça, um favor imerecido. E nesse mesmo lugar de graça e de favor imerecido, nós precisamos ter cuidado com as ervas daninhas. Precisamos ter cuidado com aquilo que é semeado. Quando você é envolto de autocomiseração, quando você é envolto de autopiedade, não se envolva por isso. Não acredite que você é o único homem da face da terra que está sofrendo e entrou numa caverna. Porque Deus vai ter que dizer para você num determinado tempo, é só questão de tempo, queridos. Deus vai ter que dizer para você quem você pensa que é. Mais de 7.000 joelhos não se dobraram, sai daí, Elias. Onde você está com a cabeça, Elias, achando que é só você? Não somos só nós, queridos. Deus está fazendo algo na terra, e aqueles que creram na palavra de maneira genuína e tiveram a revelação de quem Cristo é, serão perseguidos. Como Pedro foi, como os discípulos foram, como os apóstolos, como os heróis da fé em Hebreus 11 foram. Então nós desejamos uma vida cristã, queridos, sem lutas. Deixa eu dizer para você, é uma utopia. É mentira, queridos. Se as pessoas estão dizendo para você que a sua vida cristã vai ser sem lutas, estão mentindo para você. Então pare de dizer para todo mundo que as suas coisas são perfeitas, porque elas não são. Os seus relacionamentos têm problemas. A sua vida financeira às vezes não está tão em ordem do jeito que você demonstra. O seu casamento, a sua paternidade, a sua maternidade, a sua filiação, às vezes não está bem ordenada do jeito que você quer representar. Então nós precisamos entender, queridos.
O fato de termos tido a revelação de Jesus estar conduzindo as nossas vidas não nos isenta das lutas que estamos enfrentando, porque Pedro, ele foi cirandado. Jesus disse para Pedro, falou: Pedro, sabe qual que é o problema depois da revelação que você recebeu a meu respeito, de que eu sou o Cristo? O diabo pediu para te cirandar, ele quer te peneirar, mas eu roguei por você, Pedro. Quantos podem dizer glória a Deus? Porque Jesus roga por você, queridos. Hoje ele é um advogado que está sentado à destra do Pai. Nós temos bons advogados, queridos, mas nós temos o excelente. Entende? Jesus é o advogado dos advogados. E não importa o que você fez, filho, não importa no que você se tornou, o que importa é o que Ele está fazendo e no que Ele vai te tornar. Porque Deus mudou Pedro, um homem rústico, queridos, um homem sem revelação, que passou por experiências profundas a respeito da sua vida cristã, profundas, experimentou coisas das quais fugiu das mãos dele. E Deus então começa a trazer Pedro de volta e dizer: Pedro, não é assim. E eu fico olhando, queridos, que todo bom pai, ele sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Deus Pai que está nos céus. Porventura não daria a você e a mim todas as coisas que nós necessitamos para enfrentar os dias maus? Ele daria, queridos, e dá, e sempre dará, porque Ele é Deus, e Ele está preocupado com a igreja, e Ele está preocupado que nós possamos fazer da liberdade que Ele nos deu uma liberdade vitoriosa, que alegre o coração dEle acima de todas as coisas, e que nós não estejamos preocupados com comparações, não estejamos preocupados com questões que vêm contra nós, não estejamos preocupados com o inimigo. Não. Queridos, você precisa se preocupar com outras coisas. Não se preocupe com os seus inimigos, se preocupe com quem está lutando ao seu lado. O grande problema do homem não são os inimigos que ele enfrenta, mas é com quem ele está enquanto está enfrentando. Grandes exércitos são derrubados, queridos, por pequenos grupos, porque pequenos grupos são muito melhores preparados que grandes exércitos. Não importa contra quem você está lutando, importa quem luta com você. Jesus está no barco, e Jesus está ensinando um princípio para Pedro. Eu nem li o texto, né, queridos? Também nem vou ler mais, já falei o texto inteiro. Mas vou falar, dar referência pelo menos para você, né? Passei reto. Lucas, capítulo 5, verso 1 a 7, queridos. A pesca está lá. E eu quero falar da última pesca. Você, se quiser anotar, né, você lê em casa. Muita folga também, o pastor tem que ler tudo, né? Meu Deus do céu. Estamos aprendendo que a gente tem que trabalhar. Vamos junto, ó. A última pesca nos fala de uma pesca milagrosa, queridos. Algo que Deus está fazendo que aí é inexplicável. Jesus morre, Pedro fica triste. Jesus tinha um alvo, queridos. O alvo de Jesus era o domingo, quantos sabem disso? Na sexta-feira, queridos, Jesus decide subir numa cruz em seu e meu favor, para que a nossa história fosse mudada de maneira eterna diante de Deus. E nós fôssemos transformados completamente em tudo que somos e temos. Mas na sexta-feira, queridos, quando Jesus ele decide subir numa cruz, ele tem consciência de que o alvo dele é o domingo, que é o domingo da ressurreição. Só existe um grande problema, queridos. Entre a sexta e o domingo, existe um outro dia, chamado sábado. Sabe para que serve o sábado, queridos? Para que você e eu desçamos à mansão dos mortos, tomemos a chave das mãos do diabo, e aonde havia morte nas nossas vidas, na nossa vida, a gente possa declarar que agora há vida em Cristo Jesus. É para isso que serve o sábado. Sábado é dia de luta, de confronto, queridos. Sábado é dia de impor autoridade. Sábado é dia de declarar que o diabo perdeu, que o inferno perdeu e Jesus venceu. Jesus desce à mansão dos mortos, queridos, e ele tem que enfrentar coisas das quais a gente nem imagina que ele enfrentou quando desceu lá. Mas todo avivamento na vida pessoal de uma pessoa passa pelo sábado. O sábado de você ter nas mãos aquilo que Deus está confiando a você. Deus confia nas mãos de Jesus no sábado, queridos, a chave. E Jesus pega essa chave que foi confiada nas suas mãos e ele entrega para Pedro.
E ele diz: Pedro, uma autoridade me foi dada. No sábado eu tive uma experiência da qual vocês não participaram. Mas eu quero declarar algo para você, Pedro. Eu vou colocar nas suas mãos. E como igreja, vocês terão autoridade para pisar serpente e escorpião. O que vocês ligarem na terra, Pedro, enquanto igreja, será ligado nos céus através dessa chave. E o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Eu estou dando à igreja uma chave. A pergunta que eu tenho me feito, queridos, a respeito das pescas que nós temos enfrentado, é se nós estamos preparados, uma vez que vamos usar essa chave para receber aquilo que Deus tem para nos dar. Na terceira pesca, queridos, Jesus então agora está ressurreto. Pedro estava triste, porque não havia compreendido ainda o que Jesus estava vivendo até a ressurreição. Mas Jesus aparece de novo, depois de uma noite frustrada de pesca para Pedro. E Jesus novamente diz para ele: e aí, Pedrão? Ele falou: pegamos nada. Ele falou assim: Pedro, é o seguinte, lança de novo a rede. Aí fala dos 153 grandes peixes, queridos. Então nós temos a pesca, queridos, da condição de integridade, porque as finanças são estabelecidas de maneira ordenada. Nós temos a pesca da multidão. A pesca da multidão, queridos, é quando vem tudo e você precisa ter trabalho para limpar depois e selecionar. Mas nós temos a pesca, queridos, estratégica. Na pesca estratégica de Jesus, queridos, só vem coisa selecionada. Às vezes, quando a gente vai pescar, a gente pega vários peixes, mas a gente não está preocupado com a quantidade que pegou, a gente está preocupado em mostrar o maior peixe que trouxe. O orgulho de um pescador é mostrar o exemplar, queridos. E Deus está dizendo para Pedro agora, através de Jesus: olha, Pedrão, o negócio é o seguinte, está tudo selecionado. Essa pesca não foi uma pesca qualquer, Pedro. Essa pesca é uma pesca estratégica. O que eu estou dando a vocês como igreja hoje, vocês precisam entender, existe um propósito por trás disso tudo. Agora, qual que é a diferença da primeira pesca da multidão e dessa, pastor? Ambas foram muito pesadas para as redes. Mas nessa pesca, queridos, dos grandes 153 peixes, a Bíblia nos ensina e nos relata que as redes não sofreram dano algum. As redes estavam preparadas para grandes peixes. E a pergunta que eu faço para mim todos os dias e quero fazer para você no dia de hoje, é se aquilo que Deus está fazendo na sua vida nesses dias você vai suportar. É se as malhas da sua rede de integridade, é se as malhas da sua rede de caráter, é se as malhas da sua rede do seu casamento, é se as malhas da rede da sua vida sexual, se elas estão ajustadas diante de Deus, é se as malhas da rede do seu testemunho, da sua vida de oração, do seu quebrantamento, do seu coração nas mãos do Senhor, é se as malhas dessa rede está pronta para suportar o que Deus vai dar, porque o que Deus vai dar é algo sobrenatural, queridos, é selecionado. O que Deus tem para dar para mim e para você, queridos, é algo muito maior do que aquilo que nós pensamos, é muito maior do que aquilo que subiu ao nosso coração e os nossos olhos viram. Mas a grande questão não é a pesca, queridos, a pesca está preparada. Todas as 3 pescas, Deus já havia preparado através de Jesus para Pedro. A pesca já está preparada. A grande questão é o seguinte: nós estamos preparados para suportar o que vamos receber? Qual é a malha da rede da sua vida individual com Deus? Qual é a malha da rede da comunidade enquanto irmãos somos? Qual é a malha da igreja no Brasil dos nossos dias? Qual é a malha, queridos? Será que nós, enquanto Brasil, estamos prontos e preparados para suportar aquilo que Deus está trazendo? Nós precisamos avaliar isso, queridos. Nós precisamos avaliar isso. Pedro estava desanimado, queridos, com a morte de Jesus, não compreendeu muitas coisas. Pedro volta a pescar e leva com ele um grupo de pessoas, porque todo líder é assim. Sabe o que acontece quando a sua malha não está preparada? Você sofre decepções e você abre mão do centro da vontade de Deus e arrasta uma grande quantia de pessoas com você. É o que você faz. É o que eu faço. Se eu não tiver a malha preparada para os dias difíceis, queridos. Porque quando nós temos um DNA de líder nas veias, queridos, nós somos líderes em Deus.
Ou nós nos tornamos um bom testemunho e arrastamos multidões para a graça, ou nós nos tornamos um mau testemunho e arrastamos multidões para longe de Deus. Qual é a malha das nossas redes nos nossos dias? Nós temos tido consciência dessa malha. Mas Deus surpreende Pedro, como sempre, ensinando-nos, enquanto filhos, porque nos ama. Manda ele lançar e ele pega os grandes peixes. Mas existe um ponto, queridos, que eu quero dizer algo para você. Em uma das pescas, Jesus está sendo apertado pela multidão. Então, antes de Pedro pescar, Jesus diz para Pedro: eu preciso subir no seu barco, para que eu me afaste um pouquinho da multidão, para que eu possa ministrar a multidão. Sabe o que acontece, queridos? É que às vezes Deus vai usar aquilo que você tem para abençoar outros, sem que você tenha sido abençoado naquilo que você espera. O desejo de Pedro era ter pego peixe a noite toda, e ele não pegou nada. E mesmo não tendo pegado nada, teve que emprestar o barco para Jesus usar, para abençoar a multidão. Você consegue se alegrar quando Jesus usa aquilo que você tem para abençoar outros, mesmo que você não recebeu o que espera? Você consegue? É isso que Deus está ensinando, queridos. Deus está trabalhando no caráter desse homem de maneira profunda, dizendo: Pedro, você não tem que se alegrar com aquilo que eu te dou, filho, porque a nossa vida de relacionamento não é uma barganha. Você não está comigo na igreja por aquilo que eu posso te oferecer, você tem que estar comigo na igreja por aquilo que eu sou. E eu fico pensando, queridos, naquele culto, porque Jesus fez um culto, Ele está ministrando a multidão, e paralíticos estão sendo curados, queridos, enfermos estão sendo libertos, pessoas estão recebendo decretos da parte de Deus através da boca de Jesus. Jesus está liberando vida sobre a morte. E Pedro está ali, né, queridos? A noite inteira não pegou nada, e Jesus ainda está usando a sua ferramenta. Aí quando Jesus termina de ministrar a multidão, queridos, com certeza Pedro não estava num dia legal, e Jesus discerne os corações. E Jesus então falou: Pedro, não, você não está legal, né? Ele falou: Senhor, não estou legal, não peguei nada, a noite inteira de novo. E Jesus então disse para Pedro: mas eu não esqueci de você, filho. Deixa eu dizer algo, Pedro, leva o barco mais para o fundo. Quando Deus quer trabalhar algo no individual com você, queridos, você precisa ir mais fundo. Jesus está dizendo para Pedro: sabe, Pedro, para abençoar as pessoas com aquilo que você tem, eu posso ficar no raso. Eu posso usar as coisas que você tem aqui do raso mesmo. Mas para fazer aquilo que eu tenho que fazer na sua vida, Pedro, você precisa mergulhar em águas mais profundas. Leva o barco para o fundo, filho. E lá no fundo você vai lançar a rede. E vamos ver o que tem nela. Eu acredito, queridos, que muitos de nós não recebemos aquilo que deveremos receber de Deus, porque nós estamos insistindo em seguir no raso. Hoje é dia de você se lançar em águas profundas diante de Deus. E permitir que Deus possa levar o seu barco para um lugar onde o desejo que Ele tem para você se cumpra. O desejo de Jesus era dar todas as pescas a Pedro, mas ele precisou obedecer cada uma das situações. Ele precisou entender, queridos. Não é possível, amados, ter uma revelação que nós temos tido, no tamanho e na proporção que nós temos tido, e nós seguirmos andando com as águas só pelo tornozelo. Não é possível, queridos. Não é possível. Então, Deus está ensinando algo para Pedro. E eu finalizo com isso, dizendo para você o seguinte: Pedro, a partir de tudo que eu estou fazendo na sua vida e da revelação que você teve, você é um pescador. Até hoje você pescou peixes vivos para matá-los, tirar a vida deles depois. De hoje em diante você vai pescar peixes mortos e trazer vida sobre eles. Eu estou fazendo de você um pescador de pessoas, Pedro, de vidas. Você não pode retroceder à estaca zero. Você não pode voltar a fazer o que você fazia, de maneira que isso se torne o seu futuro. O meu futuro para você é outro, Pedro. Pare de focar naquilo que é secular, Pedro. Você está focando somente no secular. Queridos, eu não estou fazendo apologia aqui para você esquecer das suas responsabilidades e funções materiais, ok?
O que eu estou dizendo para você é o seguinte: Deus estava dizendo para Jesus comunicar a Pedro: Pedro, pare de focar só no seu secular. O que eu tenho para você vai exigir de você uma postura. Eu tenho águas mais profundas para você, filho. Eu tenho águas mais profundas para você, filha. Não foque só no seu secular. Um dia, se Deus permitir, você vai ter 60, 70, 80 anos e você vai ver. Eu perdi um amigo essa semana que passou, queridos. Uma pessoa que eu gostava muito, muito. Covid levou ele. Japonês. Porque o oriental é assim, queridos. Quando ele gosta de alguém, ele gosta. E pensa no japonês gostava de mim. Nós tínhamos uma afinidade de relacionamento, queridos. Eu sempre conversava das coisas que ele fazia, ele falava das aplicações no banco, de coisas que ele investia, tal. E ele tinha uma vida assim muito estável, né? E recentemente, há pouco tempo atrás agora, ele comprou uma BMW. Ele estava muito bem, queridos, mas muito bem, puxando de rastelo na linguagem assim coloquial, puxando de rastelo. De repente o Covid pegou ele e levou, queridos. Ele não tinha Jesus. Eu ministrei Jesus muitas vezes para ele, pelo menos, só se nos últimos dias eu não consegui acompanhá-lo, porque não pude entrar para visitá-lo por causa da Covid, não permitia visitas. Só se ele teve alguma experiência que não chegou a mim. Mas eu sempre falei daquilo que era eterno, daquilo que era passageiro, mas por causa das muitas posses, ele teve muita dificuldade em crer numa vida simples com Deus. Mesmo tendo tudo, queridos, ele vivia um grande vazio. E aí eu fiquei pensando muito sobre ele essa semana, porque essa semana eu fiquei assim, eu fui onde ele trabalha e me deu uma saudade dele. E aí assim, ele não gerou filhos, ele se casou e o casamento não deu certo, aí depois ele não quis se casar mais. Então ele acumulou tanta coisa, queridos, tanta coisa, talvez se ele repartisse o que ele deixou para nós aqui, a maioria de nós ficaria bem. Estou falando de gente de dinheiro, queridos, não é 100 mil no banco, 200 mil no banco. Estou falando de milhões. Era estruturado ele. Conversei com ele. Ele tinha muitos investimentos no Japão. Sabe para quem ficou, queridos? Para a terra comer. O que Deus está nos ensinando, queridos? Deus está nos ensinando que às vezes nós focamos toda a nossa vida naquilo que é secular. Esquecemos do eterno. O secular vai passar, queridos. Você vai ter 80 anos, se você não morrer antes, 100 anos. Eu vou morrer com 220. E daí? Qual é o legado? Qual é o legado, queridos? O que de fato Deus fez de profundo na sua vida? O que Deus fez de profundo na minha vida? Qual foi a conexão que nós tivemos com Ele em meio ao processo? O que de fato nós compreendemos do que é ser livre através da graça salvadora de Cristo, que não nos condena, mas nos coloca numa posição de filhos? O que nós compreendemos? Quantos estão entendendo? Digam amém. Ministério de Música, por favor. Nós precisamos compreender, queridos, mais do que aquilo que eu e você estamos enxergando a respeito da nossa vida secular. Deus deseja que nós possamos experimentar cada fase, cada etapa. E eu finalizo com você, ainda nas 3 pescas, dizendo para você o seguinte: o maior problema nosso, queridos, em não conseguirmos estar em águas profundas, é porque Deus está se movendo de uma forma na nossa vida, do que está se movendo na vida de outros, estando no mesmo lugar. Às vezes nós compartilhamos e vivenciamos, queridos, os mesmos cenários, mas o que Deus está fazendo na nossa vida é diferente do que está fazendo na vida do outro. Paulo foi preso, certo? Teve uma libertação fantástica, Paulo teve, fantástica, esplêndida. A Bíblia diz que Paulo e Silas na cadeia, houve um terremoto, os grilhões se romperam, tal. Paulo e Silas então são libertos. E o que Deus estava fazendo na vida de Paulo nos parece que tinha muito mais a ver com aquilo que estava fora de Paulo do que aquilo que estava dentro de Paulo. Me parece que Paulo tinha algumas questões teológicas melhor resolvidas do que Pedro no seu interior, porque Paulo estava sendo levantado para os gentios. Então, na libertação da prisão de Paulo,
até a família dos carcereiros foram salvas. Os carcereiros se converteram. Só que daí Pedro também passa por uma experiência assim. Pedro está na prisão, queridos, a igreja está orando, então a prisão ela é aberta de alguma forma sobrenatural, e um anjo busca Pedro dentro da cadeia, e Pedro passa pelas paredes. Eu sei lá o que Pedro fez, porque ele passou e nem viu como passou. Ghost. Tá ficando velho, né, irmão? Lembrou de Ghost, hein? Pedro passa, queridos, e Pedro sai. Agora deixa eu perguntar para você, na libertação de Pedro da cadeia, quantas pessoas se converteram? Quantos conseguem me dizer? Nenhuma, queridos. Pedro está no mesmo cenário que Paulo, prisão, preso, encarcerado. Paulo é liberto por Deus e várias pessoas se convertem, a começar pelos soldados. Pedro é liberto e ninguém se converte, queridos. Então Deus está chamando Pedro, e Jesus diz: sabe, Pedro, deixa eu dizer para você, quero te ministrar algo, filho. A libertação que aconteceu com você nessa prisão não tem a ver com aquilo que é fora. Não estou preocupado com as pessoas agora, estou preocupado em mudar você por dentro. Você não está pronto, Pedro. Então quando você se converter, filho, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. A Bíblia diz que depois Pedro é cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Jesus já havia morrido e ressuscitado. Aí diz que então, cheio do Espírito Santo, Pedro começa a compreender o que Deus estava fazendo dentro dele. E então Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem. Depois 5.000. E Pedro então começa a desenvolver uma nova fase na presença de Deus enquanto igreja, porque Deus havia feito algo dentro e não fora. Resume para mim, pastor. Se você pudesse colocar em pé, eu vou finalizar para você. Se preocupe mais com aquilo que Deus está fazendo aí dentro do que com aquilo que Deus está fazendo aqui fora. O que Deus está fazendo aqui fora, queridos, na verdade, são reflexos do que está acontecendo aí dentro. Então eu quero que você possa ter uma reflexão enquanto vamos louvar ao Senhor com o último cântico. Como andam as malhas da sua rede pessoal com Deus? Em quais áreas, pastor? Nessas 3 que eu falei é o suficiente para você refletir. Quando você lida com as multidões, quando você lida com o seu caráter, finanças e tantos outros testemunhos do caráter, e quando você lida com as questões que são estratégicas de Deus para a sua vida. Como andam as malhas? O que Deus está fazendo? Você está disposto a cumprir a vontade de Deus? Aleluia, abra suas mãos por um instante. Quero te abençoar e que você de fato possa refletir sobre aquilo que Deus está dando como direção a você no dia de hoje. A minha oração, queridos, em nosso favor é que nós possamos compreender e discernir o momento em que estamos vivendo. A minha oração, agora com as suas mãos abertas, é para que você não tente estar no meio de um processo em uma pesca que não é o tempo da sua vivência. Às vezes você está se posicionando na pesca estratégica, quando na verdade você deveria estar envolvido com a pesca da multidão. Às vezes você está envolvido com a pesca da multidão, quando na verdade você deveria estar colocando a sua integridade e as suas finanças e os seus relacionamentos e o seu caráter diante de Deus. Existe um tempo determinado por Deus sobre todas as coisas. Por isso, Senhor, eu quero orar pela vida dos teus filhos, a começar pela minha própria vida. Senhor, nessa manhã nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, muda todo o cenário, Senhor, que tem impedido que nós não compreendamos o que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo coisas tão excelentes, ó Deus. E nessa manhã, Senhor, eu quero declarar que os teus filhos possam ser envolvidos pela tua vontade, que é sobre todas as vontades, pela tua vontade soberana, Senhor. Que o sobrenatural das tuas mãos nessas pescas milagrosas possam estar sobre as nossas vidas todos os dias. E que os teus filhos possam experimentar daquilo que eles jamais poderiam humanamente dizendo. Senhor, eu declaro sobre a vida dos teus filhos que eles serão daqui para frente pescadores de pessoas. Homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo que dão testemunho, Senhor, da tua palavra, da graça e do favor. A grande dificuldade, Senhor, não é quem dizem que tu és, mas quem a igreja ministra que tu és. E tu és o Deus da nossa salvação.
Por isso, abençoa os teus filhos com todas as sortes de bênçãos nessa semana. E que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida e ele te dê a paz. Que o Senhor possa ministrar a sua vida. E nessa semana ele possa endireitar todos os teus caminhos e que você possa ser colocado no centro da vontade do Senhor. Assim nós te abençoamos com uma excelente semana na autoridade do nome de Jesus. A igreja diga amém e amém. Amém, queridos. Se você está chegando nessa casa, não esqueça de fazer a sua inscrição para a classe de fundamentos. Ela é a porta de entrada para que você possa se envolver na igreja, estar conosco. Pastor, eu não sei acessar o link. Acessa lá nas mídias sociais, Comunidade Amor e Graça, tanto no Facebook, no Instagram, você vai encontrar o link lá. Amém? Hoje à noite eu vou ver com os meninos, mas ela já começa no sábado que vem. Então hoje à noite eu vou ver com os meninos. Se alguém está tendo dificuldade, você também pode fazer sua inscrição por meio das células. Ok? Faça a sua inscrição, esteja conosco, aprenda os fundamentos em nome de Jesus. Vá em paz, um excelente domingo para você, uma excelente semana. Deus te abençoe em nome de Jesus.